Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Vamos meditar hoje João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Todos queriam apedrejar aquela mulher, todos queriam cumprir a lei da época, todos então queriam apedrejar aquela mulher, todos queriam exercer julgamento e condenação. A pergunta é: quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para condenar alguém? Como é que eu posso julgar alguém? Como é que eu posso condenar alguém? Jesus, ele proibiu esse tipo de coisa. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Mas todos estavam esquecendo de olharem para si mesmos. Porque eu só condeno o outro quando eu esqueço de olhar para mim mesmo. Eu só julgo o outro quando eu esqueço de olhar para mim mesmo. Quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. O que Jesus está fazendo aqui? Isso aqui é muito lindo, gente. Jesus está colocando eles diante do tribunal da consciência deles. Porque ali eles queriam fazer um tribunal, eles queriam julgar aquela mulher, eles queriam condenar aquela mulher. E olha o que Jesus faz. Jesus arma para eles, faz eles entenderem que eles têm um tribunal dentro deles. E um grande tribunal que nós temos dentro de nós é a nossa própria consciência. Todos temos uma consciência que julga em nós o que é certo e o que é errado. Jesus com esta atitude fez eles entrarem dentro deles. Jesus fez aqueles homens passarem pelo tribunal da consciência, a qual ninguém pode escapar. A consciência que é a voz de Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer isso. A consciência que é a voz de Deus no ser humano. Não podemos fugir dessa voz. A gente não pode fugir dessa voz que nos orienta, que diz o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Temos que seguir a voz da consciência. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio de pé. Veja, eles foram julgados pela própria consciência. Jesus não falou nada. Aquela mulher não falou nada. Ninguém falou nada. E por que eles foram embora? Porque eles passaram pelo julgamento da própria consciência. Agora eles não se acharam dignos de julgar e condenar aquela mulher, porque viram que também tinham pecados. E se eu tenho pecado, quem sou eu para julgar você? Se eu tenho pecados, quem sou eu para condenar alguém? Amados irmãos, a gente precisa ter coragem de enfrentar o tribunal da nossa consciência. É muito importante, por exemplo, antes de a gente dormir, a gente examinar a nossa consciência. A igreja sempre propôs isso. No ato penitencial da missa, examinar a nossa consciência. Antes de uma confissão, examinar a nossa consciência. Antes de dormir, por exemplo, examinar a sua consciência. Que a gente tenha essa coragem. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.